Chácara Kids, tudo bem com vocês? Qual é o mês que nós estamos mesmo? Ah, muito bem! O mês de maio. E qual que é o tema desse mês? Alguém lembra? Isso, confiança. E o que é confiança mesmo? Confiança é você saber que sempre pode contar com alguém ao seu lado, nos momentos em que você precisar. E esse mês, nós estamos contando a história de... Quem lembra? José! Isso mesmo! Na aula passada, a tia Elaine, lembra? Ela parou na parte em que José foi para o Egito. Nossa, como foi mesmo que ele foi para o Egito, gente? Ah, verdade, ele foi vendido pelos seus irmãos. Nossa, que horror! Os irmãos dele não gostavam dele? Puxa vida! Então, hoje a gente vai saber o que aconteceu com José lá no Egito, quando ele chegou. Esse daqui é o nosso José de hoje, ok? José foi preso pelos seus irmãos, lembram que a tia Elaine contou? Exatamente. Depois que ele foi preso, os seus irmãos não ficaram contentes. Eles falaram, não, a gente não pode deixar só o José preso. Vamos mandar esse José para outro lugar e falar para o papai que ele morreu. E foi o que eles fizeram. Eles venderam José para uma caravana que estava indo para o Egito. E o José foi embora com essa caravana lá para o Egito. Quando ele chegou no Egito, o pessoal da caravana resolveu vender José para o chefe da guarda do faraó. O nome do chefe da guarda era Potifar. E o Potifar comprou José como escravo. Só que lembra o que a tia falou? Que quando a gente tem alguém em quem a gente pode confiar, que no nosso caso é Deus, a gente pode contar com Ele sempre. E José tinha Deus, ele confiava em Deus. Então, mesmo como escravo de Potifar, ele fazia o melhor. Potifar ficava olhando e vendo o que José estava fazendo. E ele gostava muito. Então ele chamou José. José, você ficará responsável por toda a minha casa. Confio em você. Gente, José ficou tomando conta de tudo. E lá na casa do Potifar, ele tomava conta dos funcionários da cozinha, tomava conta do pessoal que cuidava do jardim, de tudo. E José era um moço muito bonito. A esposa do Potifar também era uma mulher muito bonita. E ela começou a olhar para José e gostar de José. Mas ela não podia namorar o José. Ela já era casada com Potifar. Mas a esposa do Potifar não quis nem saber disso. Foi atrás de José. José, por favor, namore comigo. José, não, eu não posso namorar com você, porque você é a esposa do Potifar. E eu confio em Deus e eu não vou pecar contra o meu Deus. Gente, a esposa do Potifar ficou muito nervosa, muito brava. Ela ficou tão brava que o José não quis namorar com ela, que ela disse, ah, você vai ver, José! E quando Potifar chegou em casa, ela correu para o Potifar e falou, Potifar, sabe aquele seu servo, o José? Sim, o que tem ele? Ele quis namorar comigo. Gente, ele inventou uma mentira. E agora?
O Potifar ficou muito bravo. Ele chamou José e não quis saber de conversa. Falou: "Você vai ser preso! Onde já se viu? Eu confiei a minha casa para você e você foi dar em cima da minha esposa!" O José foi parar lá na cadeia. E lá na cadeia ele ficou. Mas como é mesmo? Em quem que José confiava? Ah, em Deus! Isso mesmo! E mesmo na cadeia, José continuou fazendo tudo direitinho. E sabe o que aconteceu com ele? O chefe da cadeia ficou prestando atenção no José. Esse moço aí, ó, ele é 10. Ele chamou José e falou: "José, você gostaria de me ajudar?" E o José: "Sim, eu vou ajudar o senhor." Então, ele deu uma prancheta para o José e o José começou a anotar tudo o que acontecia. Enquanto José estava na cadeia, chegaram 2 pessoas que eram servas do rei Faraó, o Faraó do Egito, o que mandava em tudo. O que será que eles fizeram? A gente não sabe. A Bíblia não fala isso. Olha só quem foi preso. O primeiro a ser preso foi o padeiro, junto com o copeiro. O padeiro era aquele homem que fazia todas as coisas gostosas pro Faraó comer. Ele fazia pão, bolacha, bolo, cookie, tudo que você imaginar. Agora, o copeiro era aquele que tinha que experimentar todas as bebidas do rei. Por quê? Sabe por quê? Naquela época, as pessoas às vezes queriam envenenar os faraós. Então eles tinham uma pessoa de confiança que tomava todas as suas bebidas antes. Então era assim, se você dava um pouquinho de água, o copeiro ia lá, pode tomar, não está envenenado. Aí o faraó ia e tomava. Se você dava um pouquinho de suco, a pessoa também tomava. E aí falava: "Faraó, pode tomar, porque não está envenenado." Então, não sei o que aconteceu. Sei que o Faraó colocou esses 2 na cadeia. E eles estavam lá na cadeia junto com José. Um dia, estavam todos dormindo. E eles tiveram um sonho. O que será que eles sonharam, hein? Eles acordaram de manhã muito assustados e chamaram José, porque José era quem tomava conta da cadeia, lembra? Então José chegou. O primeiro a falar foi o copeiro. "José, eu tive um sonho muito estranho. Será que você pode me ajudar?" "Sim, claro que eu posso te ajudar. Conte-me seu sonho." "Então, José, eu estava num lugar, numa plantação, onde tinha um monte de videiras. E começaram a nascer umas uvas lindas. E eu peguei essas uvas e espremi. E na hora que eu espremi, saiu um suco de uva maravilhoso. E eu peguei esse suco e dei para o Faraó. E o Faraó pegou da minha mão e tomou." José, na hora que ele acabou de escutar o sonho, ele disse: Deus já me mostrou o que significa o seu sonho. Daqui 3 dias. 3 dias, vamos contar? 1, 2, 3. Daqui 3 dias, você vai sair da cadeia. E sabe o que vai acontecer?
o faraó vai perdoar você e você vai voltar a ser o copeiro do rei. Nossa, o copeiro ficou muito feliz, muito feliz. E ele agradeceu José e aí o José falou para ele, ó, só que você não vai se esquecer de mim, hein? Você fala de mim para o faraó, tá bom? Ah, pode deixar. Quando o padeiro viu o que aconteceu com o copeiro, ele se animou e foi contar o sonho dele para José. Então, José, o negócio é o seguinte, comigo eu sonhei assim, eu estava andando num lugar e na minha cabeça tinham 3 cestas e em cima dessas 3 cestas tinham pães, pão doce, pão salgado, pão com salame, tinha cookie, tinha bolacha, tinha bolo, tudo o que você imaginar. De repente, apareceram umas aves e essas aves começaram a voar sobre a minha cabeça e elas começaram a tentar pegar o pão que eu ia dar para o faraó. E aí eu acordei. Da mesma forma que Deus falou com José sobre o sonho do copeiro, Deus também falou com José sobre o sonho do padeiro. Aí o José olhou para o padeiro e falou, puxa vida, as notícias que eu tenho para você não são boas. Como assim, José? O que irá acontecer comigo? Dentro de 3 dias. Vamos contar? 1, 2, 3. Dentro de 3 dias, você vai sair da cadeia. Só que você vai morrer. O faraó não vai te perdoar. Puxa vida. O padeiro ficou muito triste, mas não tinha o que fazer, né? Foi o sonho que ele teve. E sabe o que aconteceu? Passaram-se 3 dias, 3 noites. Vamos contar. 1, 2, 3. E depois de 3 dias, olha quem saiu da cadeia. O copeiro e o padeiro. Por que que eles saíram? Porque o faraó mandou chamá-los. E na hora que o faraó chamou, ele disse o seguinte: copeiro, eu perdoo você. Você vai poder voltar a experimentar as minhas bebidas. Puxa, que legal! Mas ele não lembrou de uma coisa, depois a gente vai falar disso. Quando chegou a vez do padeiro, o faraó olhou para o padeiro e disse: padeiro, eu não perdoo você, eu te condeno à morte. O padeiro morreu. Gente, vocês lembram o que foi que José pediu para o copeiro? Ele pediu para o copeiro se lembrar dele no momento em que ele fosse falar com o faraó. Mas o copeiro não lembrou de José no momento em que ele foi falar com o faraó. E sabe o que aconteceu com José? José continuou na cadeia. Gente, por que será que aconteceu isso com ele? Por que Deus deixou José na cadeia? Eu não acredito nisso. Às vezes acontecem umas coisas tão ruins com a gente, né? E a gente fica pensando, puxa, por que será que isso está acontecendo comigo? Eu nem fiz nada de errado. Eu obedeço a minha mãe,
eu obedeço meu pai, eu arrumo a cama quando a minha mãe pede, até lavo a louça. Vocês sabiam que eu até tiro a sujeira que o cachorro faz? Por que será que essas coisas estão acontecendo? A gente não sabe explicar. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. O que a gente tem que fazer é fazer como José fez. Mesmo na cadeia, mesmo o copeiro esquecendo dele, ele continuou confiando em Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele a todo momento e ele podia contar com Deus, não importando a situação. Igual agora, gente. A gente está de quarentena, né? Tá horrível. Não dá para ver o vovô, não dá para ver a vovó, não dá para ir para a escola. Escola, às vezes a gente fala, eu não quero levantar cedo para ir para a escola, não sei o quê. Agora, dessa vez, você até levantaria 5 horas da manhã para ir correndo para a escola, mas não pode. Esse tal de coronavírus tá difícil, não? Mas a gente tem que confiar em Deus, acreditar, Ele tá com a gente. Às vezes, sabe, o papai e a mamãe brigam e acabam se divorciando. E isso não é legal. Ou então, às vezes, uma pessoa que você gosta muito pode morrer. Ou já morreu, e aí você fica triste. Poxa vida, eu não acredito que isso aconteceu. Por que será que isso aconteceu? A gente não tem como explicar. A gente tem que lembrar de confiar em Deus, sabe? Quando nada na nossa vida faz sentido, você tem que lembrar que você pode confiar em Deus. Que Deus está com você a todo momento, em todo tempo. Ele cuida de você, mesmo que não pareça. Ele está com você, igual ele estava com José. Vocês se lembram da história do mês passado, que a gente falou sobre Jesus? Então, Jesus era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Ele é o Filho de Deus. E sabe o que ele fez? Ele desceu lá do céu e veio até aqui. Sabe para quê? Para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele falou assim, pensou, puxa, eu amo tanto essas pessoas, eu amo tanto essas crianças, que eu vou morrer por elas, porque eu quero que elas venham morar comigo aqui no céu. E Jesus fez isso. E adivinha? Ele nunca mentiu. Ele nunca pegou nada dos amigos escondido. Ele nunca gritou com a mamãe. Ele nunca bateu o pé e falou, eu não vou fazer. Não, Jesus era perfeito. Ele nem precisava morrer. Mas ele morreu. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Então, o que a tia quer falar com isso? Que independente do que pode acontecer com a gente, nós temos que confiar em Deus. Foi assim com José. Ele confiou em Deus. Olha só o que a Bíblia fala em Provérbios 3:5. Vamos dar uma olhadinha aqui? A Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. O que é entendimento? É o que você conhece, é o que você sabe, é o que você aprende. Tem pessoas que confiam, falam, eu sou inteligente, eu sou o máximo, eu confio em mim. E vai lá e fica fazendo as coisas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a gente tem que confiar em Deus. Lembrem de José. Ele foi preso, foi para a casa do Potifar. Inventaram uma mentira. Ele foi para a cadeia, ajudou 2 pessoas
Mas mesmo assim, ele continuou na cadeia, mas ele não perdeu a confiança em Deus. E é o que nós devemos fazer. Lembra? O tema desse mês é confiança. E nós devemos confiar em Deus. E agora, para encerrar, a tia quer orar com vocês. Vamos fazer uma oração? Vamos lá? Se vocês puderem, vocês podem repetir comigo, ok? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós. O Senhor nos amou muito, meu Pai. O Senhor nos ama muito. E o Senhor mandou Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Senhor, a gente está passando um momento tão difícil, mas me ajude a confiar em Ti. Ajude-me a sempre saber que, independente da situação, o Senhor está comigo. Eu posso confiar em Ti, porque o Senhor ensina na Tua palavra que sempre estará ao nosso lado. Pai, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.